Muito bem, vamos começar. Quando nós falamos que alguém é neurótico, fica meio ofensivo, não é? Você é um neurótico, mas será que nós temos certeza de que essa conotação que nós estamos dando é essa aqui? Que o neurose é uma doença emocional, afetiva, de personalidade, e acontece quando o sistema nervoso de uma pessoa reage exageradamente a uma determinada experiência que já viveu conflitos? Neurose, ela afeta sim a nossa personalidade e afeta também o sistema nervoso, e ela está muito ligada ao quesito emocional e afetivo. Quando nós compreendemos isso e começamos a introduzir em nós começamos a entender por que vivenciamos esse mundo de expiação e de provas, e por que nós constantemente somos auxiliados ou agredidos por espíritos. É, portanto, que a personalidade nós temos que entender que são as nossas máscaras. Por exemplo, hoje a gente vem para cá, coloca uma máscara. Aí vai para o trabalho, coloca outra. Fica em casa, outra máscara. Vai para a rua, dependendo de quem você encontra, as máscaras vão mudando. Mas é natural isso em nós. Nós ainda não somos aquele ser único. Essas máscaras são consequências de existências passadas, daquilo que está marcado em nosso perispírito. Mas a personalidade, e isso é muito importante, ela é uma história particular de condicionamento. Todos nós temos uma história particular de condicionamento, nesta existência e nas outras. E cada um de nós não temos a mesma adaptação a uma situação da mesma maneira, mas nós nos adaptamos. Então eu me adapto a um conflito de posicionamento de alguém que está acima de mim de uma forma. Um chefe, por exemplo. A Lilian se adapta de outro jeito. A Célia de outro jeito. E essa adaptação ela está ligada ao conflito, isto é, eu enfrento ou a fuga. Eu desisto. Esse é o quesito. Isso é em nós não conseguimos controlar, isso vem nas emoções, na afetividade. E se cada um de nós nos adaptamos de um jeito, de uma forma, como é que os espíritos que povoam o nosso planeta, que sempre o habitaram, que são os mesmos de séculos e séculos, que ainda não foram para o reino dos céus, como Jesus disse, estão próximos da zona vibracional da nossa Terra, da nossa psicosfera, que são os nossos irmãos que já vivenciaram, quando na carne, os comportamentos adaptativos exigidos pela sociedade da época. Como era a sociedade no século XIII, no século III? Como era? Como eram tratadas as crianças? Como eram tratadas as mulheres? Como eram tratados os homossexuais? Homoafetivos, como se diz hoje. Como eram tratados? O que eles vivenciaram nesse período, nessas épocas, e vieram reencarnando e trazendo esses conflitos em si, e nós vamos entender por que trazem. Como é que eles vivenciaram e agora estão ao nosso redor? Muitos deles somos nós mesmos. Os dramas, as dúvidas, as neuroses, os medos, as manias que nós carregamos, consequência desse passado, desse conflito em que nós vivenciamos, e na época nós não tínhamos como escapar, como fugir. Nós tínhamos que viver aquilo. Esse psicólogo é o Cantor, Jacob Robert Cantor. Ele afirma o seguinte:
O que pode ser anormal para uma pessoa, pode ser normal para outra. Não é mesmo? Por exemplo, o que pode chocar a Célia, para mim. Já tivemos exemplo, né, amiga? A Célia fervendo, não diz nada para mim aquilo. E isso é com todos nós. O que pode ser normal para ela, para mim pode ser uma coisa impactante, terrível, absurda. A reação que a Lilian, a Érica ou qualquer um de vocês possa ter, eu posso não compreender, mas não entendo por que estão reagindo dessa forma. Eu não vejo motivo para isso. Mas aqueles que estão reagindo perguntam assim, por que esse frouxo não reage? Porque é normal para mim. É normal. É importante nós compreendermos que para nós interagirmos na sociedade, os nossos comportamentos não são iguais de um para o outro. Cada pessoa, cada um de nós vai mostrar uma variação na nossa conduta. E a espiritualidade age da mesma maneira. Os amigos espirituais agem de forma normal para nós, porque superaram esses conflitos. Já passaram por isso e isso já ficou no passado. Pela vontade própria, pela determinação, eles avançaram e essas marcas foram apagadas. Mas como é que nós podemos fazer para separar dentro desse universo o que é uma pessoa normal e uma pessoa neurótica? O que é um espírito amigo e o que é um espírito adversário? O que é um espírito perverso e o que é um espírito sofredor? O que é um espírito cruel que não abre mão das suas determinações, das suas vinganças? O que é que está por trás disso? Porque quando nós fazemos os diálogos, nós raramente ouvimos o espírito. E quando ouvimos, muito do que ele faz e fala não nos afeta. Não nos afeta. É como se nós estivéssemos sendo um mero gravador daquilo que ele está dizendo, mas nós não conseguimos entrar no campo vibracional dele para entender de onde vem esse drama. Quando nós começamos a perceber que essa situação é uma dor alimentada pela vontade e o pensamento, e essa vontade e esse pensamento cria um arco vicioso, um círculo vicioso, onde aquele que sofre não vê saída, e aquele que hipnotiza não permite a saída. Por que ele não permite a saída? Por que aquele que sofre não encontra a saída? A saída está lá. Porque quando eles nos dizem não vejo saída, nós sabemos que a saída está lá. Nós sabemos. E ele não enxerga. Qual é a saída que existe no momento em que nós estamos extremamente pressionados psicologicamente e o nosso pensamento está totalmente bloqueado? A nossa reação é instantânea, é de fuga, é de entrarmos em nós mesmos, nos encolhermos e esperar que aquilo acabe. Ficamos em total paralisia. E depois, alguns dias, algumas semanas, alguns meses ou alguns anos, isso volta e a gente pensa assim: nossa, naquele dia eu devia ter dito isso. Por que eu não falei isso? Porque está no momento de conflito. E nós não estamos preparados para alguns conflitos. E aí nós nos sentimos extremamente fragilizados, incapacitados. Porque eu penso assim: por que eu levei tanto tempo para reagir ou pensar nessa saída? Por quê? E isso acontece na espiritualidade também.
Por que isso acontece? É que nós precisamos levar em consideração os estímulos que nos reforçam e aqueles que vão atuando na nossa história. Como é que eu atuei na minha história da infância, diante de um conflito desse? Onde isso começou? Onde esse bloqueio surgiu? Por que nós nos deparamos muitas vezes com diálogos com espíritos, com irmãos endurecidos e empedernidos? E por que eles ficaram tão endurecidos e tão empedernidos? Por quê? Quando nós fazemos essa pergunta, nós começamos a olhar com um ângulo um pouco diferente a esses irmãos. Não que eles não tenham que assumir as responsabilidades dos atos cruéis que fizeram. Mas também eles não precisam ser humilhados e vilipendiados porque nós nos achamos superiores a eles. E porque sabemos que está havendo uma transferência de espíritos do planeta Terra para outros mundos, sabemos disso. Nós não temos por direito dizer a ele que ele não cabe mais aqui nesse mundo. Porque eu não sei a dor dele. Cabe sim ouvi-lo, entendê-lo, compreender aquilo que ele fala. Olha o que acontece, é bem simples esse conceito, é bem básico. O desenvolvimento do comportamento neurótico humano envolve sempre um tipo de conflito. No entanto, só o conflito não é suficiente. Então nós podemos viver um conflito, por exemplo, agora. Mas esse conflito em si, ele não é suficiente para desenvolver em mim características de neurose, de perseguição, de obsessão, de perversidade. É preciso algo mais. Por que ele não é suficiente para desenvolver um comportamento neurótico em mim? Porque ele é temporário. Ele começa, acaba e eu saio. Mas, se eu tiver numa situação em que de tempos em tempos eu sou sujeito ao mesmo tipo de conflito, se esse conflito persiste o tempo todo e eu não tenho como escapar, eu não tenho como sair dali, eu não tenho como fazer com que a mente se disperse, eu passo a desenvolver sim um conceito de neurose. E é compreensível que o nosso organismo, para que nós entremos no processo de neurose, e aqui estão os obsessores e os nossos espíritos perversos, é necessário que o nosso organismo deve ser continuamente forçado a uma situação de conflito, sem oportunidade de fugir ou se esquivar. Essa é a questão. Peguemos uma criança que é, desde a tenra idade, violentada sexualmente pelo pai, pelos amigos do pai, ou o pai vende para um prostíbulo, e ele com 6 anos de idade, ele não tem como se esquivar disso, ele não tem como fugir, e isso passa a desenvolver o conflito. Quando esse irmão cresce, ele não terá uma personalidade semelhante à nossa. Ele tem neuroses, ele tem psicoses, ele tem traumas profundos. E que ele vai, de uma forma ou de outra, procurar se desvencilhar disso, agredindo a sociedade que não o protegeu na época. E desencarna dentro desse conflito. Como ele será no plano espiritual? Um amigo espiritual? Ele será aquele que pede socorro? Não. Ele continua o processo. E se nós não compreendermos isso, nós trataremos muitos irmãos nesse quadro como obsessores e como espíritos perversos. E são sofredores. É necessário buscar isso nesses irmãos. Estão compreendendo o que eu estou falando? A seriedade do diálogo, a seriedade com que o médium acolhe esse irmão, porque quando o médium acolhe esse irmão no seu campo perispiritual, essas lembranças que estão registradas no perispírito desse espírito desencarnado, o médium registra os dramas, registra as depravações, registra os assédios, o médium registra isso. Mas se o médium não tem essa compreensão, não tem esse conhecimento, ele rejeita o espírito. Ele procura disfarçar as sensações e a vivência do espírito
com medo de que aquilo é dele. Porque talvez ele tenha vivido as mesmas coisas. E está registrado no perispírito dele. Só que ele não tem lembrança, porque está na carne. Mas quando a espiritualidade nos diz que o corpo físico é aquele que depura a alma, o espírito, quando o médium aceita esse tipo de envolvimento, ele está se curando de vivências passadas também, de traumas do passado, que no momento ele não tem, aparentemente. O comportamento neurótico não se desenvolve em uma pessoa de um dia para outro. Aqui está uma outra grande explicação do envolvimento no trabalho espiritual. Aqueles irmãos que chegam até nós, encarnados ou desencarnados, que apresentam situações gravíssimas de transtornos da mente e do comportamento, não desenvolveram aquilo numa única existência. Isso veio há muito e muito tempo. E é necessário que esse comportamento esteja do nosso conhecimento como uma história de longa sujeição e de um conflito excessivo, frequentemente iniciado na infância, nunca na vida adulta. Quando nós nos deparamos com espíritos no diálogo, que nós às vezes ficamos surpresos, ele diz assim para nós: vocês se vestem de uma maneira diferente da minha. Aí nós deduzimos que ele é do século 6, 7. Ele teve infância. Que infância foi essa? Qual infância que ele teve? É preciso compreender esse processo. E quando nós compreendemos esse processo, nós entendemos isso que o Clério nos fala. A dor não é apenas psicossomática, esse é o amigo espiritual falando. Tem a proporção física também. Pois é o perispírito, não é apenas um molde como muitos pensam. Nós dizemos assim, o perispírito é um molde do corpo físico. O Clélio está dizendo que não é apenas um molde, é muito mais que isso. O perispírito é um corpo completo e tão complexo quanto o corpo físico. Esse é o Clélio falando. Completo e tão completo quanto o corpo físico. Ora, se ele é tão completo e tão complexo quanto tudo que eu vivencio, está no perispírito. Se está no perispírito, está no espírito. Com quem nós dialogamos? Com os espíritos. Que tem um complexo no perispírito, que tem um complexo no corpo físico. E muitas vezes nós pensamos assim: como pode ser tão cruel? Como pode ser tão perverso? Porque foram tão cruel e tão perverso com ele também. E isso não foi uma vez, não foi duas, não foram três. Às vezes foi a infância toda. Até que ele reage, mata o padrasto, mata a família, mata tudo que está em volta. Porque a dor é tão grande que ele não tem como deixar de extravasar isso da forma como ele conhece, através da violência. A única diferença que existe entre o corpo físico e o corpo perispiritual é o tipo de alimento que cada um de nós consome. É a única diferença. Que tipo de alimento nós consumimos para o corpo físico? Tudo que a gente gosta, não é verdade? Alguns gostam de carne, outros gostam de massas, né, Bia? Outros gostam de doces, outros gostam de chocolate, tic-tac. O perispírito, não. 70% da nossa alimentação como espíritos vem do ar. O ar que nós respiramos é o que alimenta o espírito. Não a massa. Não o que a gente põe no prato. Isso é apenas para os órgãos. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos André Luiz, que diz assim: respirem profundamente, vocês não sabem respirar. Ele está dizendo: se alimentem. Se alimentem, respirem. Aí eu digo assim para minha amiga Soninha: Soninha, respira. Ela faz assim. Eu falo: está errado, Sônia. Não é assim. Como é que é?
Primeiro você solta todo o ar. Vamos fazer uma experiência? Quando eu falar respirem, vocês não vão respirar, vocês vão soltar o ar até não dar mais. E vocês vão perceber que a respiração é automática. Quando alguém fala respira, solta o ar. Soltem o ar. Soltem o ar. Olha como muda a respiração. Se eu falar assim, respirem. Parece que vai só até a metade. Até a metade. Mas quando você solta todo o seu ar e você respira, aí você alimenta todo o seu espírito. Toda vez que você dizer assim, respira, 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 é isso. Muito bem. Então, os tipos de comportamentos aprendidos na infância, todos nós aprendemos comportamentos na infância. Menino, se fizer isso novamente, para bom entendedor, você já sabe que tua mãe vai te chegar umas chibatadas, não é? Não é assim? Outros não percebem isso. Outros continuam fazendo. Apanham, não entendem, reagem. Então, os tipos de comportamento na nossa infância, eles são básicos e importantes para o desenvolvimento dos comportamentos posteriores. Quais são os comportamentos dos amigos espirituais? Quais são os comportamentos dos nossos amigos, irmãos, obsessores, espíritos perversos, espíritos cruéis? Quais são os comportamentos dele? Onde e quando teve esse processo de origem? E precisamos compreender isso. O tempo todo nós temos que ter isso em mente. Um espírito encarnado traz a sua essência divina. Não é isso que diz lá no livro dos Espíritos? Ou o ser que é o espírito, a flama ou a centelha. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Contudo, são devidos à nossa vontade. Por isso, expiações e provas, como nos dizem os amigos. Se cada um de nós remontarmos a nossa origem lá no passado, nós veremos que a maior parte dos sofrimentos que nós carregamos, e esses amigos espirituais carregam, e os espíritos obsessores, sofredores carregam, tem causas que não foi possível a eles evitar. Bem que queriam. Bem que queriam. Quantas vezes uma causa de conflito, por exemplo, nós não estudamos para a prova? Prova difícil. E nós não estudamos. Ficamos lá vendo, na época era a Globo. Ou outro. Ficamos lá vendo desenho. E o dia da prova está chegando. E a gente diz assim, daqui a pouco eu estudo. Quem está criando o conflito? A prova que está marcada? Ou eu estou armando esse conflito em mim mesmo? E vou para a prova sem nenhum preparo. Como é que eu faço? Quero sentar perto de alguém para colar. O professor já sabe que eu sou aquele que não quer saber de nada. Onde ele me coloca? Na primeira carteira. Pronto, estabeleceu o conflito, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho como sair da aula. Eu não tenho como fazer a prova. Eu não tenho como colar. Para onde eu transfiro? Para o professor. Não é? Mas o conflito foi gerado por mim mesmo. E eu passo anos e anos e anos odiando aquela matéria, odiando aquele professor, odiando aquele que não me deixou colar. E todo mundo está vivendo a sua vida. Mas eu estou preso naquele processo. E é assim que os nossos irmãos se encontram. É dessa forma. Não apenas devido a uma prova que não foi bem feita, mas sim devido a traumas profundos. É muito importante nós compreendermos isso. Porque o espírito não é matéria. Está lá no livro dos Espíritos. O espírito não é matéria, não é modelado.
Não é como o perispírito. Ele é a centelha composta da vontade e do pensamento. E isto é invariável, porque isto vem de Deus. Porque se o espírito fosse matéria e fosse modelado, olha a loucura que ia ser isso. Se nós que modelamos a nossa matéria, não gostamos do que fizemos, basta olhar no espelho. Nossa, não podia ter sido igual àquele, mas fomos nós mesmos que modelamos. Se nós que conseguimos modelar, pudéssemos fazer isso conosco em forma de espírito, nós estaríamos em uma situação caótica, em nós mesmos. Portanto, é preciso compreender isso, amigos. O comportamento do neurótico é miserável e infeliz. Nós tivemos uma experiência ontem, né, dona Lília? O comportamento do neurótico é ineficaz. A pergunta, por que ele persiste? Se ele deixa miserável, ele deixa infeliz, é ineficaz, não traz nada de bom para ele, por que ele persiste? Por que ele auto-perpetua e auto-se destrói? Por quê? E acusa tudo em volta. Que ele está se destruindo porque os outros o estão destruindo, mas não é isso. É necessário compreender que ele ainda não se descobriu. E isso acontece na espiritualidade, com esses irmãos nossos que vêm para o diálogo, que a espiritualidade traz para o diálogo, e que procura, após muito e muito tempo de preparo, nos traz para o diálogo. E nós podemos pôr a perder, porque não conhecemos alguns mecanismos. Não porque nós somos ruins, não porque nós queremos apenas resolver aquilo porque estou aqui para fazer isso. Não, não é isso. Nós não temos o conhecimento ainda. E daí nós nos perguntamos por que os espíritos amigos trazem sempre a mesma variação de espírito. Por que não muda? Porque a gente não mudou. Nós só podemos avançar, eles trarão de acordo com a nossa capacidade, se nós estudarmos e nós nos prepararmos e colocar esse estudo em nós. Senão nós continuaremos, vamos atender sofredor, mas não atendemos aqueles que causam sofrimento. A fonte do sofrimento a gente não atende. A gente só fica enxugando gelo. E muitas vezes os espíritos dizem, eu já tive aqui uma vez, já tive aqui 2 vezes, tive 3 vezes, 4 vezes. Você está enxugando gelo. Não é no pejorativo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, por que eu estou enxugando gelo? Por que ele está voltando? A gente não para perguntar. Meu irmão, vá para a luz, você já foi orientado muitas vezes. Você sabe que tem que seguir o seu caminho. Ele sabe isso tudo, ele já cansou de ouvir isso. Ele já cansou de ouvir. Mas eu não estou indo ao cerne da questão. Eu não estou indo buscar aquele que o está controlando. E por que aquele o está controlando? Qual é a dor desse? E se tiver alguém acima desse segundo, qual é a dor daquele? Pode ser deste próprio planeta, pode ser de outro planeta. Ele pode ter passado por traumas profundos em outro planeta. E veio para cá para tentar consertar e não consegue. Uma pergunta que eu quero fazer. Vocês acham que suicídio acontece só na Terra? Ou nunca pensaram sobre isso? Nunca pensamos sobre isso. Suicídio não acontece só aqui. Em muitos outros mundos, suicídios acontecem o tempo inteiro. Mas cabe a nós tentar resolver o que aqui estamos na nossa casa. O Clério continua dizendo que existe muito para descobrir e codificar sobre o espírito, mas precisa de compreensão, é que a gente está procurando aqui. Buscar compreensão é entender que o perispírito é como de modo figurado a roupa do espírito. E com essa roupa, essa modelagem nós interagimos, compreendemos e compartilhamos tudo que o ser espiritual descobre. Se nós interagimos, compreendemos e compartilhamos, eu compartilho aquilo que eu carrego. Meus traumas, meus medos. Eu compartilho a minha sabedoria, a minha bondade, a minha tolerância.
eu vou compartilhando. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Se eu vivo em paz, se eu procuro a paz, eu estou distribuindo isso, estou compartilhando isso. Mas se eu vivi violência, se eu vivi agressão, se eu vivi profundas dores da alma, eu vou dividir isso. Quando começou o processo da AIDS no mundo, lembram-se que muitos aidéticos falaram? Não lembram? Eu adquiri AIDS, eu vou espalhar AIDS. Não é? Por que só eu devo carregar esse estigma? Eu vou espalhar por aí. E é dessa forma, com tudo. Punições excessivas. Alguém lembra disso? Num passado distante? Não. Produzem ansiedade que interrompe o relacionamento humano normal. Conduz ao afastamento dos contatos humanos. Crianças acorrentadas, violentadas, é muito comum. A própria ansiedade é fraturadora. Fratura a alma, fratura o espírito, ele está todo quebrado. O conflito tem forte influência sobre o desenvolvimento do comportamento de adaptação. Se eu tenho um conflito de que eu não posso fugir, que eu não tenho como evitar, a minha personalidade se fratura e eu tenho um comportamento inadequado de adaptação com a sociedade. Eu saio da curva da sociedade, daquilo que a sociedade espera de mim. Mas nossa amiga querida Joana de Ângeles diz isso aqui, ó. Toda vez que alguém prejudica a outro, consciente ou inconscientemente, está sendo instrumento de infortúnio para si mesmo. Quais são os amigos que nós atendemos? Infortunados. Porque eles prejudicam de forma consciente ou inconsciente a muitos. O infortunado é sempre aquele que infelicita, que se desforça, que fere, que se compraz com o sofrimento alheio. Muitos espíritos obsessores se comprazem com o sofrimento alheio. Mas alguém também se compraz com o sofrimento que ele está passando. A cadeia de sofrimento, ela é infindável. Ela não tem apenas um único ponto. Ela se diversifica por centenas de irmãos. Por isso que quando nós atendemos um espírito, a espiritualidade nos diz o quê? Através desse irmão, centenas foram socorridos, porque estão na cadeia do sofrimento. O nosso propósito, como trabalhadores da doutrina espírita, é inverter isso que Joana está dizendo. Toda vez que alguém prejudica a outrem, consciente ou inconscientemente, está sendo instrumento de infortúnio para si mesmo. Nosso propósito é não prejudicar. O nosso propósito é levar um pouco de esperança, de alívio para aquele que é infeliz. Mesmo que ele não compreenda no momento. Mas já foi plantada a semente. Portanto, amigos, só para quem não chegou agora, o título da aula é esse: A dor alimentada pela vontade e o pensamento. Baseado na psicografia do nosso amigo Clélio. Utilizado como suporte e amparo o Livro dos Espíritos. Deu para entender? A Celinha só fez assim. É meio impactante. Mas é necessário esse impactar para que nós possamos avançar. Porque senão a gente fica fazendo sempre a mesma coisa. E as aulas daqui por diante, no GAS, elas pegarão esse foco. Esse foco da neurose, da psicose, dos traumas de infância. Porque ela vai nos proporcionar compreender melhor aqueles irmãos que vêm trazidos pelos amigos espirituais.